Meu povo, tudo bem? Boa noite para vocês. Falei que voltava hoje para quem está assistindo isso na quinta-feira. Já fiz um vídeo mais cedo com a semana do Barcelona. E aqui eu vou fazer uma prévia de Racing e Cruzeiro. Vão se enfrentar no sábado em Assunção, a final da Copa Sul-Americana. De vez em quando eu vou olhar para o lado só porque eu tenho uns apuntes, tem uma colinha aqui do que eu anotei que eu acho mais relevante para esse jogo e que eu vou trazer. Eu também vou tentar aqui taticamente mostrar alguma coisa do que eu consegui ver do Racing. Eu não assisti o Racing jogar ao vivo nenhuma vez essa temporada, então peguei muito vídeo, muita informação também. Aliás, eu queria, antes de mais nada, dar parabéns pro canal 6x1. Eu não sei o nome de quem produziu o vídeo porque ele não apareceu e eu não conheço. Me desculpa de verdade, mas tem um vídeo muito bom de análise do Racing, muito melhor do que eu vou fazer aqui. Então, se vocês quiserem buscar aí o canal 6x1 no YouTube, tá de parabéns para quem analisou jogador por jogador, posição por posição, e eu me baseei muito para fazer isso daqui também. Do que eu vi do Racing, antes de falar do Cruzeiro, é que tem o Adrian Martínez, ele Maravilha Martínez, que é um tormento. É um jogador que busca corpo a corpo com o zagueiro, é um atacante, 32 anos, tem 28 gols já nessa temporada, é o grande artilheiro do time, embora o outro Martínez, o Roger Martínez, aparentemente seja melhor do que ele. Como curiosidade para vocês, aqui em Barcelona tá cheio de argentino e eu conheço um que torce pro Racing e eu ainda trabalho com outro que não mora aqui em Barcelona que também torce pro Racing, então também perguntei bastante para eles. Eles falaram, não, o bom é o Roger Martínez, mas o Adrian Martínez está numa fase sensacional. E realmente, assim, eu achei que é um atacante bem 9 mesmo, corpulento, que briga com os zagueiros, que se enrosca com os zagueiros. Normalmente ele quer bola na frente e ele faz muito bem o trabalho de pivô, de baixar a bola, de entregar para os jogadores que vêm de segunda linha. Dentro da área, se aparecer um coelho, um poodle, qualquer coisa relativamente branca na frente dele, a tendência é ele chutar e chutar muito forte. Então é um jogador que vai dar muito trabalho para João Marcelo e Vidalba, se forem os dois zagueiros que o Fernando Diniz escolher. E pode não ser tão virtuoso, já passou pelo Curitiba, né, no futebol brasileiro, mas está em boa fase. Não tem nada pior do que jogar contra o atacante em boa fase. Porque no final das contas o futebol também vive disso, né, de fases e tal, e quando o cara tá dessas que tudo entra, é muito mau negócio jogar contra, e é o que o Cruzeiro terá pela frente. O jogador mais famoso desse time do Racing, e talvez mais midiático, que as pessoas se lembrem bem, é o Juan Quinteiros. Ele é um mini Rames Rodrigues, né? Tem muitas semelhanças com o Rames Rodrigues, da forma de jogar, até de vez em quando de parecer meio fora de forma. Foi o grande nome do Racing na virada contra o Corinthians. Jogador que chega de segunda linha, chega muito bem, muito técnico, bom de bola parada. Vice-artilheiro do time na temporada, ou terceiro, porque o Roger Martínez é o vice-artilheiro, é o terceiro goleador do time na temporada, mas não é nem tanto pelos gols, mas sim pelas sensações que ele dá. Já é o terceiro, 8 gols marcados na temporada. Dá a sensação constante de perigo de que alguma coisa vai acontecer quando chega no pé dele. Não vem jogando como um 10 exatamente atrás dos atacantes, mas um pouquinho mais pela direita, com o pé canhoto, enfim, para puxar jogadas por dentro. Faz uma dupla muito boa com o lateral direito do Racing, que é o Di Cesare, que inclusive jogou as Olimpíadas com a seleção da Argentina, um jogador de muitas assistências. E ainda tem o Maxi Salas, que é outro que chega de segunda linha e que é muito perigoso. Racing vem em grande fase, 5 vitórias consecutivas, 6 nos últimos 10 jogos. É um clube, neste momento, em alto astral, que também pensa que a Copa Sul-Americana, nesse momento, porque é o Racing também, é o jogo da sua vida, com a torcida muito empolgada. Eu acho que o Racing está sentindo muito mais o cheiro do sangue no momento que o Cruzeiro. Me parece um time que está muito mais pronto para ser mortal e letal do que o Cruzeiro. A fase dos dois times é bem diferente, é uma final, tudo pode acontecer, mas o Racing parece ter ferramentas técnicas, coisa que o Cruzeiro também tem, só que nesse momento me dá a sensação de ser um time com muito mais espírito do que o Cruzeiro, e organização tática também. É um treinador que já está lá há muito tempo, que já tem várias passagens pelo clube, experiente, 61 anos, e que faz esse time jogar ao que ele quer, com boas alternativas táticas. Enfim, o Racing parece mais pronto do que o Cruzeiro. O que mais que eu anotei aqui do Racing? Marca muito bem saída de bola, quando precisa se recompor com uma linha de 5 atrás, protege muito bem o gol também, para momentos que é pressionados, então é um time que sabe fazer duas fases muito bem feitas do jogo. Vai ser um adversário muito duro, tá? Pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai pegar um adversário de Libertadores na Sul-Americana.
Racing é um time que, não para a final de Libertadores, eu acho que, por exemplo, é inferior a Atlético e a Botafogo, mas é um time que, se tivesse na Libertadores esse ano, poderia ter dado trabalho, chegado longe, enfim, é um muito bom time de futebol. Ao que me parece, esse time do Racing está vivendo boa fase, e está empolgado, e está com setinha para cima. Normalmente é mau negócio jogar contra time assim. Vamos ver como que se decide uma final de campeonato. Do Cruzeiro, meu povo, eu regularmente falo do Cruzeiro aqui, né, no meu canal. Acompanho o que eu posso e o que eu consigo. Até o ano passado eu tinha um projeto com o Cruzeiro visto de fora, então mantive mais ou menos a base do projeto para continuar falando aqui do clube. Eu acho que em algum momento o Cruzeiro deu passos maiores do que a perna. A possibilidade de sucesso fez o Cruzeiro imaginar que ele poderia chegar muito mais longe depois daquele jogo contra o Botafogo, queria brigar pelo título. Eu fui muito criticado aqui muitas vezes aqui no canal e no Instagram por não acreditar que o Cruzeiro brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro, mas acho que ele deveria estar brigando melhor pela Libertadores depois do início que fez. A queda é muito grande. Já com o Fernando Seabra e depois com o Fernando Diniz não teve melhora. Quando o Cruzeiro trocou de técnico, eu achava que era uma boa a troca. Porque com o Seabra realmente a coisa ia muito mal, e pelos jogadores que tinham, dava para imaginar que a troca faria com que o Cruzeiro brigasse melhor. Não fez. A troca pelo Fernando Diniz não foi boa. Eu, inclusive, achava que o Fernando Diniz era uma boa troca para o ano que vem. Eu acho ruim em setembro, outubro, que o Fernando Diniz chegue. É um técnico que precisa de muito tempo, que precisa de jogadores específicos, e que o Cruzeiro dele é muito ruim, tá? O Cruzeiro do Fernando Diniz é bastante ruim. Contra o Criciúma, que é um time parte de baixo da tabela, teve alguma coisinha. De resto, eu não vi muita coisa do Cruzeiro Fernando Diniz. Tem lá a cara dele, de querer sair jogando, da defesa muito recuada, de juntar muitos jogadores perto do setor da bola para tentar atrair o rival para lá e acelerar pelo outro lado. Até vejo esses padrões que o Fernando Diniz gosta de colocar nos times dele. Mas em prática, né, assim, no final das contas, o que tudo isso gera? Muito pouco. Para ficar meio que com uma definição meio choque de cultura, é muita ideia boba. É muita ideia boba. Por enquanto, as ideias do Diniz, a gente vê que elas estão, mas que elas têm uma efetividade muito pequena. Acho que pro ano que vem pode ser melhor, se for parecido com o Fluminense, com outros bons momentos de time do Fernando Diniz. Um time um pouco mais alegre, mas por enquanto é um time triste, tá? O Cruzeiro é um time de cabeça baixa, que me parece não tá com moral elevado. Enfim. Algumas coisas, pô, pra quem tá assistindo isso aqui querendo ficar animado com a final do Cruzeiro, talvez você se anime ainda mais pro meio, pro final do vídeo, mas eu sei que a minha perspectiva aqui não é muito otimista pro que o Cruzeiro vai fazer no sábado. Olha só, números. Fernando Diniz, desde que chegou ao Cruzeiro, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados apenas em 10 jogos, 12 gols sofridos, uma média superior a 1 gol sofrido por jogo. Me chama a atenção até mais do que os gols sofridos, porque eu sei que teve jogo aqui com time reserva e tal, contra o Corinthians, vou falar sobre isso também. E teve algum outro jogo também que o Cruzeiro colocou, Atlético Paranaense, né? Colocou os reservas, o Rafa Silva foi expulso. Mas o Cruzeiro com os titulares, se vocês pesquisarem aí, com o Fernando Diniz, permitiu mais do que 10 finalizações dos adversários em todos os jogos. O Cruzeiro é muito permissivo na defesa, se defende mal, se defende meio atabalhoado, e na frente não tem tanta produção ofensiva assim por conta disso. Não é um time que amassa o adversário, que tem muito volume de jogo, embora de vez em quando tenha alguns bons lampejos. Com o Fernando Seabra, eram 35 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Tinha ganhado 17 de 35. Cara, tinha ganhado metade dos jogos do Fernando Seabra e tinha perdido 10 de 35. Tinha perdido menos do que um terço dos jogos. Era uma boa campanha? Era. Só que nos últimos 11 jogos, depois daquele jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro do Fernando Seabra ganhou 3, empatou 4, ganhou 3, perdeu 4 e empatou 3. Um desempenho muito parecido com o do Fernando Diniz, né? Que o Fernando Diniz em 10 jogos tem 2 vitórias e 4 derrotas. O Seabra em 11 jogos tinha 3 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, se o Fernando Diniz ganhar do Racing, empata com um desempenho que fez o Fernando Seabra ser demitido. Claro que com sabor extremamente diferente, simplesmente para fins estatísticos. O que eu acho curioso é que nesses 21 jogos, os 10 últimos do Seabra, os 11 últimos do Seabra, eu estou contando um Cruzeiro até Botafogo, 3-0 no Rio de Janeiro, e depois um Cruzeiro pós-Botafogo. O Cruzeiro, nesses 21 jogos, os últimos 11 do Seabra e os 10 do Fernando Diniz, tem 5 vitórias em 21 jogos, 8 derrotas e 7 empates. Perder 8 de 21 é muita coisa, entre 2 e 3, e ganhar 5 de 21 é ganhar 1 a cada 4 jogos que faz, é um número baixíssimo.
para o Cruzeiro. E coincidentemente, ou não, mas olha os números do Matheus Pereira nessa sequência de 21 jogos. Ele tem 4 assistências e 6 cartões amarelos. Nenhum gol marcado. Nesses 21 jogos, ele não atuou em todos, é verdade, mas nessa sequência, o Matheus Pereira só deu 4 assistências e ainda recebeu 6 cartões amarelos. Antes disso, contando apenas Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, ele tinha feito 8 gols e dado 5 assistências. Caiu muito o desempenho do Matheus Pereira, que algumas assistências são maravilhosas, algumas jogadas são muito boas, algumas vezes ele parece se sentir muito bem em campo, mas com o Cruzeiro acho que ocupando menos o campo de ataque como ocupa, e fazendo transições mais rápidas e jogadas mais rápidas, eu tenho a impressão que ele toca bem menos na bola, que ele participa muito menos, enfim, e que as coisas não têm saído. Também é verdade que muitas vezes não aproveitam as grandes jogadas que ele faz. De positivo, a subida do Caio Jorge, né? Que nos últimos 4 jogos, 3 gols, 1 assistência. Também isso de atacante em boa fase. Se o Adrian Martins está numa boa fase que já dura todo o ano, o Caio Jorge, nesse momento da temporada, no momento decisivo, especialmente na Sul-Americana, né? Porque marcou nos 2 jogos contra o Lanús, está indo melhor. Vou mostrar rapidinho aqui algumas coisas que eu falei para vocês. Eu vou apagar a luz só porque eu vou mostrar um quadrinho tático aqui. Não vai ser muito longo, não. Para exemplificar algumas coisas de Racing, de como que esse time eu imagino que vai jogar. Eu vou colocar aqui e vou baixar de uma forma bem improvisada. Caiu a luz. Para vocês verem aqui. O Racing é o de branco, o Cruzeiro é o de azul. O Racing muitas vezes defende com 3, ataca com o Di Cesare por aqui, o Quinteiros e o Maxi Salas um pouco mais por dentro, e o Adrian Martínez, Maravilha Martínez, aqui entre os 2 zagueiros. Tem 2 volantes, como eles chamam na Argentina, que não é igual no Brasil, o volante costuma ser um 5, mas volante na Argentina costuma ser os jogadores que fazem o box-to-box da Inglaterra, né, fazem todo o campo. Ele também tem boa chegada de segunda linha, o time ataca muito mais pela direita do que pela esquerda, mas a intenção do time é atacar com os laterais, mas usa muito bola longa. Muitas vezes, quando o Racing está na defesa, esse jogador aqui é muito importante, que é o Sousa, que pode jogar como volante e como defensor. Muitas vezes, quando esse time está um pouco mais atrás e o adversário está tentando bloquear mais em cima, o Racing utiliza muito bola longa, ou para o Martínez correr, simplesmente, ou para aqui, como foi contra o Corinthians, que ele deu um toque para trás para os jogadores que chegam de segunda linha chegarem em jogadas rápidas e finalizarem. Então o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado, se for o Lucas Romero e o Lucas Silva, os 2 volantes, de estarem muito atentos à segunda linha, às jogadas que o Adrian Martínez pode escorar para esses dois jogadores. Marca muito em cima também o Racing, o que pode ser muito ruim, e o Cruzeiro também pode se aproveitar disso, né? Porque quando eles marcarem em cima e o Cruzeiro conseguir atrair o time muito para um lado para correr pelo outro, pode achar bons corredores para correr e para pegar essa defesa um pouco mais desprevenida por aqui. Mas principalmente tomar cuidado com o 9, tomar cuidado com o Quinteiros e a chegada dele do Maxi Salas de segunda linha, e os 2 jogadores de meio campo também, que fazem muito bem isso. Se defender com um Sousa no meio dos 2 zagueiros, pode ser uma boa que o Caio Jorge aproveite o espaço que ele pode dar e a dúvida que ele pode ter se sai ou se fica por aqui, e aproveitar espaço entre os zagueiros. E quando o Racing tentar marcar o Cruzeiro na frente, sair bem, com muitos apoios desde trás. Eu gosto da entrada do Lucas Silva, como foi contra o Criciúma, dá muito mais apoio para a saída de bola, é um jogador que entende muito bem o poder da pausa, e para correr você precisa pausar, porque você precisa atrair os caras e dar uns passes para fazer com que a bola seja uma miragem, e a partir daqui você vai atrair os caras e vai correr pelo outro lado. E acho que o Lucas Silva é quem melhor faz isso no elenco do Cruzeiro. E para essas jogadas de segunda linha que o Adrian Martínez vai tentar escorar, o Lucas Romero vai ser o jogador mais importante do jogo, talvez, para conseguir evitar com que a segunda linha do Racing chegue com liberdade para fazer dano ao Cruzeiro. É um jogo que, pelo momento das 2 equipes, eu vou tentar colocar a luz de novo para não ficar muito escuro para vocês, que pelo momento das 2 equipes, para mim, tem um muito claro favorito. Para mim o Racing é muito claro favorito contra o Cruzeiro, porque é um time que tem as ideias mais claras, mais desenvolvidas, está em melhor fase, está com moral mais elevado do que o Cruzeiro. E eu acho que é um time que também entende todo o drama das finais. Que final é para jogar, não é para ganhar, não é para jogar, e que faca nos dentes, e que desde o primeiro minuto, o Racing, além de taticamente estar melhor do que o Cruzeiro,
do seu estado de ânimo ser melhor que o do Cruzeiro, esse time ainda tem um espírito, e tudo que eu vi do Racing é de espírito mesmo, é um time que está com sangue nos olhos para essa decisão, e o Cruzeiro me parece um pouco mais fora de sintonia, que ainda não se encontrou, que tem muita saudade do time que foi até o jogo contra o Botafogo e que nunca mais conseguiu ser, então me parece um time meio atordoado por esse segundo semestre que faz. E não me parece demonstrar, talvez eu esteja fora de Belo Horizonte há tempo demais, mas tudo que eu vi de Cruzeiro não me parece demonstrar, neste momento, esse espírito que eu acho que é tão necessário num jogo decisivo. Para dar alguma coisa a mais, para enfim, para igualar as coisas quando técnica e taticamente você está abaixo do seu rival. Eu acho que o Cruzeiro, além de tudo, não se preparou bem para essa final. Eu fiz um story no Instagram sobre isso, quando tirou os titulares do jogo contra o Corinthians. Eu sei que alguns estavam suspensos, mas eu acho que tinha que jogar a maioria dos jogadores. Esse time precisa de tempo, esse time precisa logo começar a jogar bem. E vai jogar uma final depois de 2 semanas sem entrar em campo. Eu também entendo que tinha o risco das lesões, sempre tem, no treino, no jogo, desgaste, mas com 2 semanas fora você perde ritmo de jogo, ritmo de competição, até um pouco de tempo de bola, enfim, você perde muita coisa 2 semanas sem jogar, muita coisa. Eu acho muito negativo que no momento decisivo da temporada que se perca 2 semanas. O Cruzeiro tinha que ter colocado mais titulares em campo contra o Corinthians, tinha que ter sido um time mais reconhecível, além de que, se não for para a Libertadores via Sul-Americana, que tem que ser o principal, porque além de tudo é levantar um troféu, e o Cruzeiro está muito carente de levantar um troféu, qualquer que seja, ainda mais um troféu internacional, mas se não conseguir levantar, o Cruzeiro não pode ficar se dando ao luxo de perder tempo e jogo no Campeonato Brasileiro, porque tem que garantir pelo menos a 7ª colocação para salvar um dos objetivos que até pareciam meio irreais durante a temporada, ou no início da temporada, durante não, mas sim em janeiro, que era ficar entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então eu não teria jogado o jogo do Corinthians meio que no lixo, meio que anulado esse jogo com as reservas, e sim colocado mais titulares em campo, ganhar rodagem, aprender coisas, Fernando Diniz depois corrigir, pensando na final. Por mais que, até assim, Caio Jorge, Matheus Pereira e, se eu não me engano, o Veron estavam com o 3º cartão amarelo, né? Tomaram contra o Criciúma. Também que não tivessem tomado esse cartão. Esses cartões, 3 jogadores do setor ofensivo, agora não me lembro se são eles, tá? Tô falando de cabeça, mas se eu não me engano eram esses 3, e que deveriam estar em campo. Para o setor de ataque funcionar, para ter mais um teste, para ter mais ritmo de jogo, para chegar mais preparado e quem sabe até com moral elevado. Vai que o Cruzeiro tivesse ganhado do Corinthians em São Paulo, esse time chegaria muito mais confiante para a final de Assunção. É uma final, é só um jogo. Na regularidade, acho que o Racing nesse momento vive o melhor momento. Se essa final tivesse sido disputada em agosto, o Cruzeiro acho que estaria ou de igual para igual, seria superior ao Racing, mas essa final é em novembro, não em agosto. Mas é só um jogo, tudo pode acontecer. Em um jogo tudo pode acontecer. Vamos ver se esse espírito, se tudo isso aparece, algo que foi muito tradicional durante a história do Cruzeiro, e se pode fazer a diferença. Tá falado, meu povo? Eu vou voltar pós-jogo para fazer a análise da partida no sábado. Acabei de ficar quase que afônico aqui. Amanhã eu respondo as perguntas de vocês, se eu tiver voz, aparentemente. Falei muito hoje. E sábado tem vídeo, tanto da análise de Celta Barcelona, como de Racing e Cruzeiro aqui no canal. Um beijo pra vocês, gente. Bom final de semana, já é quinta-noite. Quem trabalha sexta é desorganizado, então já vai preparando pra Assunção, quem é de Assunção. Valeu!